Bom, pessoal, nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Um exemplo. Nós vamos calcular o volume do sólido S, tá? É esse sólido aqui, que é um paraboloide, tá ok? Limitado pelo paraboloide Z igual a 1 menos, abre parênteses aqui, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado, fechou parênteses, e o plano Z igual a 0, tá ok? Então aqui nós temos a representação desse sólido, tá? Essa equação aqui é um paraboloide, tá? Essa equação dada aqui. Então ele tem esse formato aqui, tá ok? Mas antes de nós traçarmos, representarmos aqui no gráfico, nós temos que fazer alguns cálculos auxiliares, tá ok? Toda vez que aparecer essa expressão aqui, ó, tá? X ao quadrado mais Y ao quadrado, ou por exemplo, menos X ao quadrado menos Y ao quadrado, já está dando a dica que é conveniente utilizar as coordenadas cilíndricas para não ter complicação nos cálculos, tá ok? Então, nós vamos fazer esse exercício propriamente dito, tá? Nas coordenadas cilíndricas. Então vamos lá. Nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. A nossa fórmula, tá? De conversão ali nas coordenadas cilíndricas. Então nós vamos substituir essa função aqui dada, tá? Essa equação do paraboloide por z igual a 1 menos r ao quadrado. Isso aqui vale r ao quadrado, tudo isso aqui, tá? Então por isso que ficou nesse formato aqui. Segundo passo, ele fala que é delimitado no plano z igual a 0. Z igual a 0 é a base aqui, ó, tá? Quando z é igual a 0, significa que ele está no zero do z aqui, ó. Ele está justamente em cima do plano, tá? XY, tá ok? Então o z é igual a 0 ali. Se nós zerarmos o z, tá? Nós vamos encontrar aonde são os pontos que vai cortar esse plano aqui, tá? O plano XY. Então isso é regra, tá? Zeramos o z. Nós vamos encontrar que 0 é igual a 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, mais x ao quadrado mais y ao quadrado é o raio elevado ao quadrado. Então 0 é igual a 1 menos r ao quadrado. Isolando o r ao quadrado, nós vamos ter, passando para o primeiro membro, ele fica com sinal positivo, r ao quadrado é igual a 1. Como está elevado ao quadrado, extraímos a raiz quadrada de 1, r é igual a 1, tá? Então, r é igual a 1, poderia também, tá? Nós vamos calcular também o x, tá? Fazer o x igual a 0 e o y igual a 0. Por quê? Se nós zerarmos o x e o y, nós vamos encontrar, tá? X e y são 0, eles valem 0 aqui, ó. O 0 do x está aqui, o 0 do y está aqui na origem, tá? Se nós zerarmos o x e o y, nós vamos encontrar o z, tá? Onde ele vai alcançar aqui a altura, tá? Na equação do paraboloide, porque isso aqui é a equação. Então ele vai mostrar o valor máximo do z, que vale 1. Então 0 é isso aqui, ó, tá? Então z é igual a 1, tá ok? Então encontramos que z é igual a 1, nós substituímos aqui, né? Fizemos as contas, tá ali. Agora nós já temos todas as, tá? Onde que estão se interceptando os eixos, tá ok? Os eixos coordenados. Próximo passo, tá? Nós vamos montar a integral, tá ok? Então o volume, lembrando que o volume, quando nós integramos para calcular o volume, a função aqui vale 1, tá? O nosso f de x, y, z, no caso das coordenadas cartesianas, ele vale 1, tá? O f também de r, θ e z também vale 1,
tá? Então aqui aparece o 1 aqui nessa, tá? Aqui na integral. Não precisa, não é necessário colocar, mas quando não tem aqui significa que tem 1, tá ok? R dz dr dθ, isso aqui é o dv, tá? Na coordenada cilíndrica sempre vai aparecer isso aqui, ó, tá? R dz dr dθ, tá ok? Então, quanto que vale o θ? O θ ele vai de 0 a 2π. Mas por que é de 0 a 2π? 2π equivale a 360 graus, tá? Porque o π vale 180. Um ângulo de 2π, ele vale 360 graus. Significa essa volta toda. Lembra que o raio está aqui, não tá? O θ também é medido por aqui, tá? A partir do x. Então ele vai dar toda essa volta aqui, ó. Porque o paraboloide ele fecha, tá ok? Ele está em volta de todo esse sistema aqui, tá? Tudo esse plano, ele circula o plano x, y, tá? Vai formar essa circunferência aqui, ó, tá ok? Então ele dá 360 graus. Ele vai de 0, tá? Até 360, tá ok? Ele parte do ângulo 0 a 360. Então, o próximo limite de integração, qual que é? É o raio. Onde que acha o raio? O raio é essa medida. É o raio da circunferência, tá ok? Aqui, ó. Ele mede 1, tá? Foi calculado aí. R é igual a 1, que quando nós isolamos aqui, ó, tá? Por isso que nós isolamos lá na formulinha aqui, tá? Zeramos o Z para calcular o raio ali, onde que eles se interceptam ali, tá? Então o raio vale 1 e então ele vai de 0 a 1, porque ele parte da origem, tá? E vai até 1, tá? Da origem 0 até 1. É a variação do raio, tá bom? E depois faltou o Z, tá? Mas quanto que vale Z? 1 menos R ao quadrado. Ele é essa superfície aqui toda, ó, tá? A superfície do sólido, ali é externa, tá? Então o Z é 1 menos R ao quadrado. Nós calculamos aqui pela equação do paraboloide, né? Achamos esse valor. Então ele vai do plano Z igual a 0. Z igual a 0 é essa parte aqui de baixo, ó, tá? O Z vale 0 aqui, ó. É a circunferência que está sobre esse plano XY, tá? Então, Z igual a 0, nós vamos integrar de Z igual a 0 até Z igual a 1 menos R ao quadrado. Toda essa superfície interna dele aqui, ó, tá? Ele vai subindo, essa integral vai pegando todo o sólido, tá ok? 1 R dr dθ. Está montada a nossa integral. Tá? Toda vez que é volume, a nossa f que nós integramos vale 1, tá? Então tá aí. Então olhem bem, isso é igual à integral de 0 até 2π, tá? De 0 até 1, que é a variação do raio. Nós vamos integrar primeiro o z, tá? Que corresponde a essa integral aqui interna, tá? Então o z vai ficar, se nós integrarmos um r em z, vai ficar r vezes z, tá? Aparece o z aqui. E o z varia de quantos? De 0 a 1 menos o raio elevado ao quadrado, dr dθ, que é igual à integral do θ variando de 0 até 2π, tá? Do raio variando de 0 a 1. Aqui nós substituímos os limites de integração na variável z, tá? Então vai ficar r, tá? Já está na fórmula, entra 1 menos r ao quadrado no lugar do z. Então ele vem multiplicando aqui, ó, tá? Se subtrairmos do zero aqui, ó, tá? O z igual a 0 vai zerar, então não tem necessidade de colocar mais nada aqui, tá? dr dθ, que é igual a integral do θ variando de 0 a 2π, do raio variando de 0 a 1, faz a distributiva aqui, tá? R vezes 1 vai dar R. R vezes R ao quadrado dá R ao cubo. Somos expoentes, 1 mais 2 é 3. dr dθ, que é igual à integral de 0 até 2π, tá? Agora está pronto para integrar aqui o raio, tá? Então a integral de R é R elevado ao quadrado sobre 2. Se nós integrarmos o R ao cubo, vai ficar R elevado à quarta sobre 4, tá?
e o raio varia de 0 a 1, agora fica o dθ. Próximo passo, nós vamos substituir os limites de integração na variável r, tá? Que é igual a integral de 0 a 2π. Então, 1 no lugar do r ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, fica meio, tá? 1 elevado à quarta vai ficar 1, então fica 1/4. Menos, se colocarmos os zeros aqui, tá? Vai zerar, não precisa colocar aqui, tá? Ele vai acabar zerando mesmo. Então, dθ. Fazendo o cálculo aqui, né, o MMC, vai chegar no valor de 1/4. Então, a integral de 0 a 2π de 1/4 dθ. Coloca o 1/4 multiplicando na frente, que ele está sozinho aqui, né, tá? Então, vai ficar 1/4 da integral de 0 a 2π de 1 dθ, tá? Ou de dθ. Que é igual a 1/4 vezes. Agora, nós integramos o 1 em θ, vai ficar θ, tá? Então, θ variando de 0 a 2π, que é igual a 1/4 vezes 2π. Substituímos aqui no θ, vai ficar 2π. 2π menos 0, né? Vai ficar 2π mesmo, tá? 1/4 vezes 2π, vai ficar 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. E assim nós calculamos o volume, tá? Daquele sólido que equivale a π sobre 2, tá? Então, isso unidades de volume.